Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando o programa Eclésia. Como costume, toda terça-feira, esse horário, às 8 horas da noite, a gente se reúne aqui, né? Você aí diante da TV e a gente aqui na TV Século XXI, para falarmos de assuntos relacionados à fé católica. É um programa de catequese, programa de história da igreja, devoções. A gente sempre fala também sobre biografia, histórias da vida dos santos da igreja, enfim. Nesse programa você encontrará certamente conteúdo relacionado à doutrina da Igreja Católica. Como de costume, Padre Guido Motinelli, que é o nosso comentarista oficial do programa Eclésia, está aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, transmitindo aquela paz que a alegria da Páscoa nos concede de viver intensamente. Hoje, de uma maneira especial, uma saudação vai até a cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, para o casal Walter e Dona Margarete, o filho Giuliano della Brida, que sempre acolhem os romeiros que visitam o santuário de Santa Madre Paulina com tanto afeto e com muito carinho. Um abraço especial também para a família de Dona Sandra, o seu Sadia, a Patrícia, e diria, claro, que não perdem um dos nossos programas. Estamos aqui à vossa disposição, ajudando a compreender a beleza do conteúdo da doutrina cristã. Sobretudo, presta muita atenção, porque o tema de hoje é muito importante e não abre, inclusive, Eric, exceção nenhuma, porque exatamente se trata da nossa mesma vida. Todos nós vamos passar por isso um dia. Nós estamos falando da morte, né? Inevitavelmente, todos nós vamos passar por isso, não tem jeito. E nós vamos falar nesse programa, então, sobre a hora da morte. Como a igreja presta assistência a seus fiéis nessa hora, né? Na hora da derradeira ali do finalmente da nossa vida, né? Na hora de encontrar com a verdade que é o próprio Cristo. Como que a igreja presta assistência, né? A gente já falou aqui diversas vezes no programa Eclésia sobre as devoções, né? Ao Sagrado Coração de Jesus e algumas devoções marianas que a gente vai lembrar daqui a pouco durante o programa, na qual o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo e também Sua Mãe Santíssima prometem assistência especial em alguns momentos, em algumas devoções que a pessoa praticou durante a vida. Mas será que só essas pessoas que praticaram essas devoções que a igreja presta essa assistência, né? Como que funciona então para todo batizado? Enfim, olha, a gente vai falar sobre unção dos enfermos, sobre indulgência na hora da morte, como que o padre pode e deve socorrer essas pessoas durante a hora da morte propriamente dita. Olha, o assunto do programa de hoje é muito rico. Eu tenho certeza que você vai acabar curtindo e aprendendo alguma coisa aqui conosco no programa Eclésia dessa noite. Vale lembrar que você pode mandar e-mail para a gente, né, no eclesia@rs21.com.br, pois esse e-mail, durante a semana, o Padre Guido costuma responder as mensagens que chegam por e-mails. Nós temos outros canais de comunicação também, mas especialmente por e-mail, o Padre Guido sempre responde durante a semana. Então, se ficou alguma dúvida aqui durante a nossa conversa, que não ficou bem claro, que não deu tempo de esclarecer, depois durante a semana, por e-mail, você manda que o Padre Guido certamente vai te atender. Ah, isso não vale só para o tema de hoje, né? Para qualquer tema que a gente já fez aqui no programa Eclésia, o Padre Guido certamente estará disponível. Aliás, Padre Guido, o senhor faz isso já durante um tempo. Durante a semana o senhor gasta bastante tempo para responder essas pessoas, nossos telespectadores, né? É um gasto, digamos assim, que tem a sua recompensa, um belo gasto, porque ajudar as pessoas que merecem de esclarecimento faz parte também do nosso ministério sacerdotal, não poupando energias e usando os meios de comunicação social que hoje estão à nossa disposição. E, digamos a verdade, eu faço este trabalho como uma verdadeira missão e coloco todo o meu entusiasmo, é verdade. Muito bem, Padre Guido, nós estamos contentes com esse trabalho, a sua missão aqui partilhada conosco aqui no programa Eclésia. Bom, vamos lá, vamos trabalhar, vamos para o tema propriamente dito, certo. A hora da morte. Padre Guido, eu queria começar a nossa conversa trazendo aqui o seguinte raciocínio aqui para a gente iniciar nosso bate-papo. Se Deus é eterno, né? Sempre existiu, sempre existirá. Deus é eterno. E a gente aprende que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança desse Deus que é eterno, mas a nossa realidade não é eterna. Todo homem morre, né? A gente nasce e uma hora a gente vai morrer. Como é que fica? Não é contraditório? Se Deus é eterno e somos imagem e semelhança de Deus, mas nós, enquanto seres humanos, não somos eternos, como é que fica isso? Olha, é uma pergunta que tantas pessoas fazem.
deveríamos, com muita humildade, prezados amigos telespectadores, abrir uma das primeiras páginas da Bíblia, localizando a criação que Deus fez do universo. É bom saber que Deus primeiro criou o mundo com os seus seres vivos, animais também, plantas, tudo, e no final criou a pessoa humana. Agora, a linguagem que Deus usa na hora de criar o mundo é a seguinte: faça-se o céu, a terra, façam-se os animais, façam-se o sol, a lua, as estrelas, façam-se os peixes, os pássaros, etc. Sempre como se fosse uma ordem. Façam-se. Quando se trata de criar o homem e a mulher, a linguagem de Deus é diferente. Deus não disse, está registrado na Bíblia, faça-se, mas façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Portanto, o homem se diferencia dos demais seres porque Deus dá uma partilha da sua divindade na nossa vida, com características e qualidades completamente gratuitas e que o homem deve saber desenvolver. Quais? A inteligência, a vontade e a liberdade. Deus nos cria a sua semelhança. Portanto, se Deus é eterno, nós também somos eternos. O que acontece? O tempo que nós passamos aqui na Terra é constituído pelo uso destas qualidades que Deus nos dá gratuitamente. E no término da nossa caminhada terrena, haverá também o julgamento, diante do qual, tomara que isso aconteça para todos, vão se abrir as portas também do paraíso. Por isso, nós hoje temos que agradecer a Deus, porque não pagamos nada, nem para vir ao mundo e nem para receber as qualidades que Deus nos dá. Agora, a nossa vida eterna, junto com Deus, inicia exatamente a partir do momento que termina esta experiência aqui na Terra. Nós não somos os donos da vida, mas somos chamados a valorizar a vida através do exercício das qualidades que nos caracterizam como autênticos cristãos. É verdade, não podemos viver eternamente aqui na Terra. Até a lei que Deus deu na natureza para os vegetais e os animais, a vida, a reprodução e a morte é comum também para nós. Mas nós temos algo que nos diferencia porque somos imagem de Deus. Aí a necessidade de compreender melhor o valor da morte, porque naturalmente entristece, gera lágrimas. Digamos a verdade também, prezados amigos, é um assunto desagradável. Ninguém gosta de ficar falando da morte, né? Aliás, quando sai este discurso até na mesa, logo se mudam, porque é uma coisa que até irrita, mesmo sabendo que a morte não poupa ninguém, nem o Padre Guido que está falando. Pode ser uma doença, pode ser a idade, pode ser um acidente. Vai chegar para cada um de nós o momento de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. É aí que nós entramos no tema. Deus, que é muito sensível e conhece a natureza humana e sabe que estamos com medo da morte, não fica de lado. Intervém através até da igreja, por ele instituída, para que esta passagem se realize bem, com serenidade, e que cada um de nós possa receber o prêmio por tudo que conseguiu semear e colher de bom durante a temporada aqui na Terra. Mas, Padre Guido, deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor falou de características que nos remetem, então, que a coisa fique mais clara, que somos imagens e semelhanças de Deus. Por exemplo, o senhor disse inteligência, a vontade, qual foi a terceira? E a liberdade. E a liberdade, sim. Isso. Então, pelo fato de o ser humano possuir essas três características, comprova que somos imagem e semelhança de Deus, né? Porque Deus nos deixa livre para poder segui-lo, inclusive ou não. Agora, nesse aspecto, deixa eu ver se é certo eu raciocinar assim. A nossa vida corporal, ela não é humana, a nossa vida corporal, ela não é eterna, né? Ela tem fim.
Um dia nossa carne Sim. vai perecer, etc. Certo. Agora, do ponto de vista espiritual, é correto dizer que a nossa vida eterna está inserida na eternidade divina? Sim, podemos afirmar isso, porque somos parte integrante de Deus. Do ponto de vista humano, aí voltando e valorizando e fortalecendo o seu raciocínio, nós seguimos o caminho normal que Deus colocou na natureza. Nós também nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. É normal que haja um nascimento e uma morte. Faz parte desta regra universal. Só que, ao passo que a natureza, digamos assim, vegetal e animal comum termina aí, pelo fato que nós somos obra-prima de Deus, a nossa vida espiritual continua. A alma continua. Certo? É aí que nasce, seria interessante ler o capítulo 9, no versículo 27 da carta aos Hebreus, nasce o julgamento imediato na hora da nossa morte e o nosso destino final, exatamente, tomara que seja para todos a pátria do céu. Aliás, vale aqui uma ressalva, né, Padre Guido, que nesse aspecto a nossa crença é uma crença trinitária, é claro, porque se no batismo recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tantas vezes o sacerdote durante a missa clama a Deus, inclusive nas orações oficiais da liturgia, fazei de nós um só corpo e um só espírito, estamos inseridos, né, nessa realidade trinitária. Que fique bem claro, isso não tem nada a ver com uma crença politeísta. O que é politeísmo? Acreditar que existem vários deuses. Né? A nossa crença trinitária são 3 pessoas distintas, porém um só Deus, como tantas vezes já falamos aqui no programa. Aliás, é a crença da Igreja Católica. Politeísta não tem nada a ver com esse tipo de crença. E nem muito menos panteísta. O que significa panteísmo, Padre Guido? Panteísmo vem da palavra pan, em grego, que significa todos. Isso é valorizar os objetos também como deuses. Aí nasce um perigo muito pior ainda. Por exemplo, o apego humano ao dinheiro, a uma mulher, a um homem, a uma riqueza, a um carro. Pode colocar todas as coisas no lugar que seria dedicado a Deus. Exato, são os pequenos deuses, escrito com letra minúscula, que infelizmente agem de forma até bastante agressiva quando Deus não ocupa o primeiro lugar. Sendo que o homem não pode viver sem Deus, se o lugar dele, de Deus, não existe, entra nos pequenos deuses. Só que estes pequenos deuses não satisfazem e acontece que o homem tantas vezes entra numa crise depressiva à procura de valores para si mesmo. Aliás, pensar nesse tipo de discussão, Padre Guido, a gente está lembrando até dos próprios 10 mandamentos, do Decálogo, né? Exato. Porque à medida que a gente precisa colocar a Deus acima de todas as outras coisas, a gente tem que ter claro que Deus é esse, né? Sim. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés no alto do Monte Sinai, entregou uma lei que supera os tempos. Ninguém de nós poderá nunca modificar nem uma palavra desta lei. E a primeira lei é exatamente de amar a Deus com todo o coração, com toda a inteligência, né, com todas as forças, em primeiro lugar. Entendi. Agora, alguém poderia dizer, mas ninguém de nós vê a Deus, parece uma filosofia muito abstrata. Para aí. Jesus explicou ele também. Como você pode dizer de amar a Deus, que não enxerga, que você não vê, se você não ama o próximo que está ao teu lado e que foi feito como você, a imagem dele? Por isso é que se explica muito bem a nossa presença aqui na Terra como imagem de Deus. Então que fica bem claro, hein, gente? Que fique bem claro. A crença católica em relação a isso não tem nada a ver com uma crença politeísta. Nós não acreditamos em vários deuses. Um só Deus, em 3 pessoas distintas, que é o mistério da Santíssima Trindade. Aliás, já dedicamos um programa exclusivamente sobre esse assunto. Você pode procurar aí no nosso site da Rede Século XXI, você vai encontrar esse programa que a gente dedicou falando também sobre a Santíssima Trindade. E muito menos panteísta,
que, como o Padre Guido explicou, tudo é Deus. Não, né? Temos o nosso Deus único e verdadeiro, na qual, em três pessoas distintas, formam um só Deus, a Santíssima Trindade. Se esse Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, etc., na qual nós acreditamos que mandou o seu Filho único ao mundo, esse Filho se encarnou no nosso meio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, se ele é um Deus perfeitíssimo e sabe todas as coisas, Padre Guido, não é certo a gente pensar assim, olha, se Deus é perfeito, ele não poderia evitar, por exemplo, que daqui a 100 anos nasça alguém que vai fazer muito mal para a humanidade. Por exemplo, Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que um dia ia nascer um Hitler, ou uma pessoa que não seja um caso tão extremo quanto o de Hitler, vai nascer uma pessoa que ela vai ser condenada ao inferno. Ele não poderia evitar isso, já que ele sabe todas as coisas e ele é a sabedoria suprema? De jeito nenhum, Eric. Deus não pode evitar isso porque estaria ele mesmo caindo em contradição. Acabo de dizer que uma das três grandes qualidades gratuitas que ele dá para o ser humano é a liberdade. O homem fica livre de escolher tudo. Se Deus impedisse que nascesse uma pessoa que vai para o inferno, estaria, em poucas palavras, desrespeitando a liberdade, uma das qualidades que ele dá gratuitamente ao ser humano. Por isso, meus amigos, olha que devemos prestar todos conta a Deus do uso destas qualidades. Por isso, vamos fazer de tudo para que reine sempre o bem até na nossa cabeça, na escolha certa daqueles valores que nunca serão destruídos. Muito bem, a gente está encerrando o primeiro bloco, só reforçando então, nós temos lá no nosso site, na Rede Século XXI, no rs21.com.br, você pode assistir todos os programas que já fizemos aqui no passado, né? O programa Eclésia fica disponível também na internet, basta você acessar o site da Rede Século XXI, rs21.com.br, clicar em programas, você está vendo aí já o nosso site da Rede Século XXI, clicou em programa, você vai achar o programa Eclésia. E ali então você vai encontrar disponível os vídeos dos programas que a gente fez recentemente e também há muito tempo. Você tem também um canal de comunicação, você pode falar direto com a produção, deixar ali um e-mail, chega aqui para a gente também, a gente vai, de repente você tem uma sugestão de pauta, um assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui no programa, usa realmente esse canal para conversar aqui com a gente e assista e divulgue por favor os nossos programas também que ficam ali na internet, né? Um material, de repente você tem um grupo de catequese aí na sua paróquia, quer lembrar sobre um assunto, relembrar ou aprender, vale a pena esse canal, fica disponível para vocês e o acesso a esses vídeos são gratuitos, você não paga nada por isso. No próximo bloco, Padre Guido, voltando aqui para o nosso tema, eu queria que imediatamente, quando a gente voltasse aqui do intervalo, que o senhor explicasse para a gente uma expressão em latim, que ficou famosa porque São Paulo a disse. Que expressão é essa que o senhor vai explicar para a gente? É a frase a respeito da morte. Isso. Stipendium peccati mors. Mas não fala o que significa, não. Repete sua frase, por favor. Stipendium peccati mors. Quer saber o que significa? Não sai daí. A gente volta já já e o Padre Guido vai explicar. Até já.